Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe Bíblia aqui essa noite? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. E conforme você for encontrando, dê glórias, aleluias, e exalte ao seu Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6, a seguir está escrito assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais porque sabemos em quem nós temos crido. Graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem falado conosco. Portanto, leva a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo e faça, Senhor Jesus, a tua vontade, para que prevaleça aquilo, Senhor Jesus, a qual o Senhor preparou para cada um de nós. Nos abençoe e te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando ao Senhor. Amém. A pressa, ela é um ditado que diz que a pressa ela é inimiga da perfeição. E realmente nós precisamos entender que a pressa ela vai fazer com que nós venhamos perder vários planos que Deus elaborou sobre as nossas vidas. Porque a pressa me faz pular etapas. A pressa me faz pegar atalhos. E atalhos esses que muitas vezes me levam não a viver o plano perfeito de Deus, mas atalhos que nos levam à morte, a derrotas. Porque o atalho ele é um caminho mais perto, é um caminho onde nós queremos talvez fugir dos problemas, das dificuldades. O atalho ele faz com que nós não venhamos pegar obstáculos em meio à nossa caminhada, em meio à nossa jornada. E o atalho, ele faz com que realmente nós venhamos chegar mais rápidos. Mas existe uma grande preocupação, porque o atalho, ele vai fazer com que nós não venhamos valorizar realmente aquilo que Deus ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Porque existe um processo, e esse processo é necessário que nós venhamos passar por ele. E por isso Deus nos coloca num caminho. E esse caminho que Deus colocou na minha vida e na sua vida, vai haver obstáculos, e nós precisamos passar por eles. Nós precisamos lutar para poder conquistar, para poder vencer. Porque se nós quisermos pegar os atalhos em nossas vidas por pressa, em querer chegar rapidamente, nós iremos perder o direcionamento daquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós. E quem aqui não tem sonhos? Quem aqui não quer viver o melhor de Deus? Todos nós queremos. E por querer viver o melhor de Deus, nós não podemos pegar nenhum tipo de atalho em nossas vidas. Porque o atalho, ele vai te levar à morte. O atalho vai fazer com que você venha perder a glória que Deus ele tem reservado para aqueles que amam ao Senhor. Quem aqui conhece uma pessoa ansiosa? Todos nós conhecemos a pessoa ansiosa. O ansioso, ele é uma pessoa desesperada, não sabe parar,
ele tem pressa em tudo, ele tem desespero para que as coisas aconteçam rapidamente. O ansioso, ele vive uma vida completamente no limite, onde ele pode errar, porque ele quer que as coisas aconteçam de uma maneira rápida, tem que preencher a sua rotina diariamente, de uma forma instantânea, para poder ficar bem, e isso está errado. Deus está mostrando para nós aqui, que não é para nós andarmos ansiosos por coisa alguma. Nós sabemos que existem muitas coisas em nossas vidas, que nós queremos resolver rapidamente, que queremos solucionar os nossos problemas, mas nós precisamos entender que nada que Deus colocou em minha vida e na sua vida é para nos arruinar, mas é para fazer com que nós sejamos fortalecidos pelo poder da tua graça, pelo poder do teu amor. O ansioso é uma pessoa dividida, ela divide em pensamentos, ela está aqui, mas a sua mente está viajando. Quantas pessoas, nós que ministramos a palavra de Deus, nós estamos no local mais elevado, que é aqui o altar, e olhamos para todos, e nós vemos pessoas às vezes no celular, conversando, e esquecem, não sabem descansar num momento como esse, para poder receber aquilo que Deus ele está atribuindo para poder fortalecer a tua vida. Conversam uns com os outros para tirar a atenção, porque não vê a hora do culto acabar, para poder ver o problema que está lá fora chegando, para poder solucionar as contas, as dívidas, arrumar ou consertar os relacionamentos que foram perdidos por falta de sabedoria, por não ter estratégia. Estão presentes apenas de corpo, mas a sua mente vaga, a sua mente viaja, e você não consegue se alimentar da palavra que é liberada neste altar. E por não se alimentar da palavra que está sendo liberada neste altar, você começa a perder a situação que Deus ele tem preparado para você viver, o milagre que Ele reservou para você. Então você precisa estar aqui, mas você tem que ter a certeza que os teus problemas serão solucionados por Deus. Você não vai morrer, Deus está no controle. Então descansa o teu coração de uma vez por todas. Paulo está dizendo aqui: porque vocês estão ansiosos? Para um pouco, saiba esperar, saiba que Deus ele quer solucionar os problemas de vocês. Só que para isso acontecer, vocês precisam orar, vocês precisam suplicar, vocês precisam saber esperar, porque Deus ele está realmente olhando para cada um de nós, e Ele vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus, porque Ele está no controle. Estamos vendo as pessoas hoje em dia acelerar tudo. Quem aqui tem WhatsApp? Alguém manda mensagem para você, como que você ouve a mensagem? No 2x. As pessoas ligam lá, você vê, acabou. Você não consegue nem entender, sabe por quê? Porque as pessoas têm pressa hoje em dia de solucionar as coisas. Não sabem mais conversar, não sabem mais ouvir. Vivem uma vida correndo, uma vida desesperada. Se apoderam de um aplicativo chamado TikTok, porque são vídeos curtos, mas não conseguem ver uma mensagem completa, não conseguem se permanecer na presença de Deus. São pessoas fracas por causa da pressa, pessoas que não conseguem se enraizar, pessoas que não têm realmente observado aquilo que Deus está estabelecendo para a nação, pessoas que estão vivendo uma vida fast food, pessoas que estão apenas querendo coisas prontas, preparadas de uma maneira que satisfaça o momento dela, mas não querem pagar o preço, não querem viver o extraordinário, não querem viver o sobrenatural de Deus, só querem coisas pequenas. E sendo assim, o seu ministério também será passageiro, será pequeno, porque você não está determinando realmente aquilo que Deus estabeleceu para ser vivido por você. Você vive uma vida de ansiedade e não consegue viver o milagre de Deus, vive uma vida apressada,
quer solucionar tudo e todas as coisas para agradar as pessoas talvez que estão do seu lado e não conseguem viver um relacionamento verdadeiro com o Pai. Nós precisamos parar, analisar, refletir e levar a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo. Não dá mais para vivermos do jeito que nós estamos. Nós precisamos mudar o nosso foco. Se nós estamos aqui dentro da igreja, é para adorar ao Senhor no momento dos louvores, no momento da palavra, é para prestar atenção naquilo que está sendo direcionado, porque aquilo que está sendo direcionado deste altar para você é para trazer mudança na tua vida, na tua existência, na tua família, nos teus negócios, em tudo aquilo que você impor as tuas mãos. Por isso, pare de viver uma vida apressadamente. Saiba descansar no Senhor. A Bíblia vem falando, ela é categórica. Jesus fala, Deus fala lá em Salmos: deleita-te no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, e o mais Ele fará ao teu favor. E por que nós não sabemos descansar? O diabo, ele é sujo, ele é traiçoeiro, e ele está furioso com você. E por isso ele começa a colocar várias coisas ao seu redor, para poder fazer com que você venha perder a atenção, para fazer com que você não venha ficar focado naquilo que Jesus ele quer estabelecer sobre a sua vida. Ele é estrategista de guerra, e ele vai fazer você viver uma vida apressadamente. Sabe por quê? Porque assim você perde as bênçãos de Deus na sua vida. Assim você começa a viver uma vida coxa, uma vida aleijada, não consegue realmente chegar no objetivo, porque você só está correndo. Pastor, mas como assim? Explica melhor. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 4. E o versículo de número 4 também. 2 Samuel, capítulo 4, e o versículo de número 4 também. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. 2 Samuel 4:4, a palavra do Senhor diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era? Olha só, uma notícia chegou, e eles temeram a morte, a destruição. E essa mulher pegou essa criança de 5 anos e saiu correndo para não morrer. Estava querendo fazer até possivelmente uma coisa boa, que era salvar a vida daquela criança. Mas ela se descuidou por estar apressada. Aquela criança caiu dos teus braços e quebrou seus 2 pés e ficou coxo para o resto da vida. E aleijado, um aleijado, ele é privado de muitas coisas. Ele ficava nas ruas pedindo esmolas, porque não podia trabalhar. Ele não podia se assentar na mesa, vivia comendo no chão. Era uma pessoa completamente afastada da sociedade, uma pessoa que não tinha realmente alegria de estar vivendo, porque cresceu daquela forma, coxo, talvez sendo apontado, talvez sendo humilhado. Principalmente naquela época, era a escória da sociedade, não podia andar com os príncipes da terra. Mas nós vemos aqui que um dia um homem de Deus se lembrou da amizade que ele tinha com o seu pai, Jonatas. Abra comigo agora sua Bíblia um pouquinho para frente, no capítulo 9,
de 2 Samuel. Segunda Samuel capítulo 9. Naquela época, você que achou, olha para mim. Naquela época, os coxos, eles eram a escória da sociedade. Só que o rei, ele quebra um protocolo. Ele chama essa criança para poder, esse homem que já era um homem, era um rapaz, para sentar à mesa. Davi é benevolente, tipificando Cristo, que nos chamou um dia, quando estávamos aleijados, perdidos na escuridão, fora dos caminhos de Deus, mas que o Senhor Jesus veio e falou: venha filho, vocês estão aleijados, mas eu coloco vocês na mesa para comer ao meu lado. Olha só aqui que o profeta diz, capítulo 9, versículo de número 7. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Olha que maravilhoso. O que Davi faz? Ele olha para essa criança que estava afastada de tudo e de todos, que não tinha nenhum tipo de perspectiva de vida, porque um dia uma pessoa que estava apressadamente ansiosa para poder sair daquela situação, quis salvar, mas de uma maneira errada, e acabou derrubando aquela criancinha pequena de 5 anos de idade, aonde os seus pés se quebraram, e ela ficou coxa para o resto de sua vida. Não tinha mais chance alguma de poder retroceder, mas se era necessário viver da maneira que ele estava. Só que um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, usou de benevolência com aquela criança, com aquele rapaz, e falou: a partir de hoje você vai se assentar aqui nesta mesa comigo, a partir de hoje você vai comer daquilo que eu como, a partir de hoje você não vai mais morar no relento, você vai ter uma cama, você vai ter uma casa, você vai ter uma morada. Ei, você não está entendendo o que Jesus está falando para você. Ele te tirou do relento, Ele te tirou da sarjeta, Ele te tirou do pecado, Ele te tirou da escuridão, Ele te colocou assentado na mesa e falou: a partir de hoje você é herdeiro da minha promessa. Diga comigo: não sei como estou, mas Deus me chama para a mesa, para se relacionar com Ele. Olha só que maravilhoso. Jesus está te chamando para a mesa, e não é apenas para você se assentar, é para você se relacionar. Somos Mefibosete, muitas vezes estamos aleijados na mesa da graça, e a graça ela foi derramada sobre nós, e todos nós somos cuidadores de algo que Deus confiou a nós. Pessoas, negócios, projetos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é Deus que confiou a nós algo. E como nós estamos cuidando disso? Será que da melhor forma possível? Será que estamos cuidando da nossa própria vida, do nosso próprio corpo, da melhor forma possível? A Bíblia diz que nós somos tabernáculo de Cristo na terra. A Bíblia diz que aquele que destrói o seu corpo, destrói a habitação do Espírito Santo. E como está o nosso corpo? Como está a habitação do Espírito Santo? Está legal? Se está legal, glória a Deus. Mas se não está, Jesus está te chamando: vem para a mesa, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Aleluia. É isso que Deus quer de mim e de você, porque nós às vezes estamos sempre correndo para resolver os nossos problemas da maneira mais rápida possível. É errado, não é assim. Nós estamos aprendendo aqui esta noite que é necessário nós descansarmos, mas a pressa, ela nos faz cair, a pressa nos faz ficar para trás, e não nos deixa alcançar o alvo. E se você tem andado com a tua vida
apressadamente, comece a mudar os teus pensamentos. Comece a saber ouvir mais. Paulo diz: seja tardio no irar, no falar, mas esteja pronto para ouvir. Então, antes de reclamar, antes de irar pelas coisas que talvez não estão dando certo na sua vida, ouça mais a voz de Deus, porque Deus vai direcionar você. Deus olhou para Mefibosete, falou com o teu servo: filho, ele é filho do teu amigo, está passando pior. Talvez Davi deve ter falado para Deus: Deus, mas ele é aleijado, é coxo. Só que Deus falou assim: todos para mim são iguais, e eu quero ele na mesa da graça. Deus está falando para você essa noite: eu quero você na mesa da graça. Repita comigo: eu estarei na mesa da graça do meu Deus. Aleluias. Quando corro sem direcionamento de Deus, eu só perco. Sou eu que vou perder. Sou eu que não vou conseguir viver os milagres. Sou eu que vou sofrer as consequências. Muitos têm ânsia de crescer e ter sucesso. É proibido? Não. Mas nós não podemos ansiar isso, porque tudo é no tempo certo, tudo é no tempo determinado por Deus. O que nós precisamos fazer é com essência, com alegria. O que nós precisamos realmente entregar é a nossa dedicação da melhor forma possível. Se é para eu pregar, eu vou pregar da melhor maneira possível. Se é para eu tocar, eu vou tocar da melhor maneira possível. Se é para eu cantar, eu vou cantar da melhor maneira possível. Se é para eu ficar à porta, eu vou ficar ali recepcionando da melhor maneira possível. Porque se eu faço parte do corpo de Cristo, eu preciso fazer da melhor forma. Eu preciso saber que Deus supre as minhas necessidades, que no momento certo Ele vai agir ao meu favor. Não posso me desesperar, tenho que saber esperar. Mas isso acaba fazendo com que nós, querendo chegar a ter sucesso, a ser bem sucedido, acabamos deixando pessoas para trás, acabamos deixando amigos fora do percurso, acabamos fazendo com que as pessoas não nos acompanhem com o nosso pensamento, porque nós estamos muito acelerados em querer alcançar o alvo, estamos querendo pegar atalhos para poder chegar logo naquilo que queremos. Só que não é assim. Com Deus o tempo é diferente. Deus não age precipitadamente, Deus age de uma maneira certa e verdadeira, para poder fazer com que venhamos crescer de uma forma saudável. Crescer e prosperar é de Deus. Há quem diga que crescer e prosperar não é de Deus, que é do diabo. Está errado esse pensamento, é um pensamento mesquinho. Deus, Ele não quer que você venha mendigar o pão. Deus não quer que você venha permanecer na mesmice. Deus quer que você venha crescer, sim. Deus quer que você venha ser próspero. Sabe para quê? Para que quando alguém vier pedir para você, você não precise emprestar, mas você possa dar. Porque você vai dizer: eu sou filho do Altíssimo e herdeiro da promessa. E se alguém um dia chegar para você, e se alguém já chegou para você e falou que prosperar, que crescimento é do diabo, repreenda isso em nome de Jesus. E eu repreendo isso em nome de Jesus, porque Deus não quer que você venha comer migalhas. Deus quer que você venha se assentar na mesa como Mefibosete, para poder herdar a promessa que Ele mesmo estabeleceu. Ah, pastor, então aonde está o problema? O problema é correr demais e deixar as coisas inacabáveis para trás. As pessoas começam a correr atrás dos seus objetivos e começam a deixar as coisas inacabáveis para trás. Está errado. Para nós começarmos a viver o novo de Deus, nós precisamos fechar um ciclo. Não tem como eu viver o novo de Deus se eu não fechar um ciclo. Deus trabalha por ciclos.
E os ciclos que Deus Ele prepara para a minha vida e para a sua vida, Ele tem começo, Ele tem meio e Ele tem fim. E Deus está no controle dele desde o começo até o final, porque quando acabar, Ele fala: filho meu, filha minha, estás aprovado, agora eu preparo uma nova jornada para você viver. Só que o que me entristece, e o que entristece a Deus, é que muitas pessoas, elas dão mais ouvidos ao diabo do que propriamente ao Senhor. Vivem uma vida de religiosidade, não conseguem enxergar Deus, e por não enxergar Deus, apontam, acusam e matam e alejam as pessoas, para que as pessoas não tenham crescimento e não venham viver uma vida saudavelmente. Só que nós precisamos mudar essa mentalidade, e nós precisamos estender as mãos e ajudar aquele que está fraco, que está adormecido e que está coxo, porque Deus Ele vai entrar com provisão, Deus Ele vai entrar com cura, Deus Ele vai entrar com libertação. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar no caminho certo. Eu não posso viver uma vida ansiosamente, eu preciso estar esperando em Deus, confiante no Senhor e exercendo a minha fé em Cristo Jesus, porque somente assim Ele vai operar um milagre na minha vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, ó: quanto vale um amigo? Quanto vale um amigo para você? Muito ou pouco? Muitas vezes nós desprezamos as amizades por pequenas situações. As pessoas, elas são ingratas e não conseguem ver realmente aquilo que Deus está fazendo. E a ingratidão, ela faz com que nós venhamos rejeitar, que venhamos virar as costas e não vivamos realmente a plenitude daquilo que Deus Ele tem preparado para eu e você viver. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 21. Versículo de número 15. A palavra do Senhor está dizendo assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Dize-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto significando como, que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se reinclinava sobre o seu peito, e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro, perguntou-lhe a Jesus: Senhor, e deste que serás? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Segue-me tu. Olha só que maravilhoso.
O que Pedro fez para Jesus não era nenhuma novidade, porque Jesus já havia falado para Pedro: Pedro, afasta-te de mim, porque o diabo está em você. E antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes me negarás. Jesus já tinha alertado a Pedro, e Pedro realmente negou a Jesus, e por negar a Jesus, ele estava sofrendo. Ele pegou o seu barco, ele saiu para pescar, e quando os outros discípulos olharam Pedro indo sozinho, falou: ei Pedro, pode esperar, porque nós vamos contigo. Isso é amizade. Porque Pedro, talvez naquele momento, os historiadores dizem que Pedro queria se matar, que Pedro queria tirar a sua vida, mas os amigos que acompanhavam ele impediram ele de fazer aquilo que estava errado, porque ele estava vivendo uma vida ansiosa por não ter feito realmente aquilo que iria agradar a Deus, mas ter negado a Jesus. Só que quando Jesus tem um encontro com ele, Jesus confronta Pedro da mesma maneira, porque Pedro negou 3 vezes, mas aqui Jesus, ele mostra a Pedro: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, e sobre ti eu colocarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sabe por quê? Porque Deus viu a necessidade de uma amizade sincera. Deus olhou para Pedro e falou: Pedro, então segue-me tu, o que importa é que os outros falem, o que os outros façam, mas tu siga-me. E isto é para mim e para você hoje. Não importam aquilo que disseram que você é, o que você foi, o que você fez. Hoje Jesus está falando para mim e para você: ei, esqueça o passado, mas me segue, porque eu tenho uma nova trajetória, eu tenho uma nova vida, eu tenho novos planos, eu tenho novos projetos. Só que para isso ser vivido, você precisa estar ao meu lado no caminho, sem tomar atalho, alcançando o alvo daquilo que eu determinei para ser vivido por você. Apenas confie no Senhor. Amizades leais estão ficando mancas, estão virando Mefibosete. As pessoas estão ficando para trás, as pessoas não estão mais querendo nos acompanhar, as pessoas não estão mais se enraizando. As pessoas estão com um pensamento egoísta, vivendo uma vida religiosidade, achando que são santarrão, mas ainda permanecem nessa terra, porque se fosse santo da maneira que pensam ser, já estavam na glória com Deus. Ah pastor, isso dói? Não dói não. Se nós queremos viver a verdade, se nós queremos viver o melhor de Deus, nós precisamos parar de manquejar, porque senão nós não chegaremos a lugar nenhum. Porque não temos cuidado mais das amizades que Deus nos deu. Ah, se eu for salvo, amém. O irmão que se lasque. Está errado. Pensamento egocêntrico. Mude o teu pensamento. Tem pessoas que falam para nós, pastores, para mim, para pastor, pastores, eu oro para que Deus não mude vocês. Glória a Deus, porque nós queremos permanecer com a mesma essência, nós queremos permanecer da maneira que nós somos, e vejo isso como uma preocupação boa, porque as pessoas intercedem, os amigos verdadeiros intercedem por nós, lutam conosco, oram conosco, não viram as costas. Faça chuva ou sol, estão batalhando, estão lutando, porque são amizades verdadeiras, cumprem o seu papel na obra de Deus. Mas os falsos, porque se existe verdadeiro, existem falsos também, que viram as costas nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta. E nós não podemos virar as costas no momento de luta. Nós estamos aqui para lutar um pelo outro, para poder alcançar o alvo. Porque muitos querem andar conosco, mas muitos não querem passar pelo processo, porque talvez o processo é doloroso, talvez o processo é mais fácil eu dormir e esperar que você faça sozinho. Esta é a prova que Jesus nos mostra, porque quando Jesus subiu no horto do Getsêmani, ele levou 11 discípulos com ele, separou 8, falou: vocês 8 ficam aqui, agora esses 3 venham comigo até mais para frente.
E para aqueles 3 que estavam mais preparados, Jesus falou: filhos, a minha alma está profundamente triste até a morte, me ajude em oração. E Jesus se aprofundando um pouco mais no horto do Getsêmani, inclinou ali o seu joelho e começou a orar. Só que quando ele volta, detalhe, os amigos estavam dormindo. Aí Jesus fala: não pudestes orar e vigiar nem uma hora comigo? Vigiar e orar, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca. O espírito, por mais pronto que esteja, a nossa carne vai fraquejar. Por isso Deus ele determina: vigiai e orai. Todos os momentos nós vemos Jesus falar, nós vemos Jesus ensinar que para vivermos realmente, porque o Deus que excede todo entendimento, Ele vai guardar o nosso coração a partir do momento que nós realmente estivermos vivendo uma vida vigilante naquilo que nós fazemos, sem olhar para a esquerda nem para a direita, sem olhar para trás, porque o que passou, passou. Eis que tudo se fez novo, somos uma nova criatura, regenerados em Cristo Jesus, estamos assentados na mesa da graça, comendo do cordeiro, daquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas. Então os pecados que o diabo, que o inimigo tenta nos manipular para que nós venhamos desistir, já caiu no mar de esquecimento. Deus te lavou com o teu sangue, você não está mais coxo. Ainda no Evangelho de João, vai lá no capítulo de número 7. João capítulo 7, versículo de número 2. A palavra do Senhor diz assim: mas ao se aproximar da festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisas alguma em oculto. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os teus irmãos não criam nele. E disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou, o vosso porém sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, porque enquanto não subo à festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Olha só que maravilhoso, o próprio Jesus está ensinando que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo de plantar, existe tempo de colher. E Jesus está falando: o meu tempo ainda não chegou. Os seus irmãos estavam ali ansiosos, porque presenciaram os milagres, presenciaram Jesus ressuscitar mortos, presenciaram Jesus curar paralíticos, dar visão aos cegos. Então eles falam: hoje é a festa dos tabernáculos, suba lá, Jesus, e começa a fazer milagre lá, mostra para o povo o teu poder, mostra como o Senhor é. E Jesus fala: minha hora ainda não é chegada, porque Jesus está nos ensinando que no tempo certo Ele opera o teu querer em nossas vidas. Muitos querem acelerar o processo e por isso acabam se perdendo no meio do caminho, e querem que mostremos ao mundo como somos bons. Só que o próprio Jesus fala: bom é um só, senão Deus, porque o amor dele foi derramado para que a graça dele se manifestasse em nossa vida. Repita comigo assim: a promoção, repita, a promoção fora do tempo derruba a minha bênção. Tem gente que infelizmente está interrompendo o processo para acelerar e prosperar rapidamente. Estão correndo porque não querem deixar cair aquilo que está cuidando, e esquecem que Deus está no controle. Jesus
ele nos mostra aqui que ele não se embriagou com as palavras que os teus filhos disseram a ele. E muitas pessoas têm se embriagado, porque quando falam para você: olha, você é bom no que faz, eu gosto, olha só, você está grande demais, olha só como você faz, você começa a engodar o seu ego, e você começa realmente a perder os princípios. E por perder os princípios que Deus estabeleceu sobre a sua vida, você começa a viver uma vida realmente bêbado daquilo que as pessoas oferecem para você, se embebedando das palavras, se orgulhando, se achando que é bom. Só que o próprio Jesus fala: bom é somente um, somente Deus. O crescimento antes do tempo é perigoso, e nós precisamos entender que as coisas em nossas vidas, as coisas nesse ministério, só vão crescer no tempo de Deus, no tempo que Ele quiser. Por que demoramos então a crescer, pastor? Porque Deus quer que nós tenhamos mansidão e não ira. Porque o que as pessoas estão fazendo aí fora não é ter mansidão, mas é ira. Quantas pessoas não pisam mais numa igreja como essa? Porque se revoltaram com palavras, com acusações, com apontamentos. Estão iradas, porque as pessoas elas começam a falar mal da maneira que se veste, da maneira que se fala, da maneira que se comporta. Só que Jesus, Ele traz todos nós para um lugar onde nós temos problema, para nos curar, e para sermos chamados de filhos, para sermos diferentes. Então não podemos pular o processo, temos que permanecer nele. Por exemplo, uma criança, ela nasce, ela começa a crescer, ela nasce, ela é um bebezinho, ela mama, ela resmunga, ela começa a gorjear algumas palavras, logo depois ela está falando, logo depois ela está engateando, daqui a um tempo ela está andando, daqui a um tempo ela não para de jeito nenhum na igreja, só os pais sabem como são. Mas depois ela cresce, ela começa a criar maturidade, depois ela está jovem, aí ela começa a ficar rebelde, aí depois ela aprende com seus próprios erros, que não deveria fazer. Porque quando um pai, olha só, você que é jovem, quando um pai falar para você, não faça, não faça. Porque se você fizer, quando um pai falar para você, ou uma mãe falar para você, não faça, você vai quebrar a tua cara, é você que vai se machucar. Então obedeça os teus pais. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem muita gente que está pulando processos, por perspectivas próprias, e estão fazendo com que os teus filhos também venham pular o processo de uma perspectiva em seus sonhos falidos, em sonhos que talvez você não conseguiu realizar e está transferindo para os teus filhos, e impedem os teus filhos de viver realmente o novo de Deus. Você que é pai, você também está errado, porque o seu filho ele tem que aprender. O seu filho precisa realmente olhar para a situação que está à sua volta e saber que nada é fácil, que existe luta, porque se você der tudo de mão beijada, o seu filho vai ser um frouxo. Então ensine o seu filho a lutar, ensine o seu filho a galgar, mas ensine principalmente o seu filho a saber esperar em Deus. E não deixe ele pular processos, não deixe os seus filhos viverem os seus sonhos. Os sonhos é dele, os seus sonhos são diferentes, os sonhos dos seus filhos são outros. Então deixe os seus filhos viverem o sonho deles. Muitos filhos não vivem os seus sonhos porque estão vivendo os sonhos dos pais. Está errado, ou seja, estão acelerando processos, e acelerar processo impede a bênção. Quando criança, se pulamos etapas, nós perdemos as bênçãos de Deus. Muitos estão vivendo um ativismo. Quem aqui viu um vídeo da mãe que é baterista e tocando a bateria com o bebê no colo?
Esse dia estava um vídeo aí, rodando aí, de uma mãe que é baterista na igreja. Ela estava lá, tocando a bateria com o neném no colo. Pof, pof, pof. Imagina o trauma dessa criança quando crescer, com aquele barulho na orelhinha dela, um tímpano sensível. Se você puder observar como é um tímpano, o tímpano é uma pelinha sensível. Um microfone aqui é uma cápsula. Quando alguém bate aqui, me dá uma raiva, sabe por quê? Porque você estoura. Quando você bate aqui, você estoura a cápsula do microfone lá dentro. Aí o pastor tem que pegar e levar para arrumar. O microfone é para falar, não é para bater. Vou ter que levar para arrumar. O ouvido é assim também, tá? Ou seja, é sensível. É sensível. Então nós precisamos entender que não podemos pular processo. Não era o momento daquela mãe estar ali tocando bateria, era o momento daquela mãe estar curtindo aquele bebê recém-nascido. E por isso nós começamos a aprender e a perder as coisas, porque muitos estão distantes do que é primordial. Aquele momento, o primordial para aquela mãe era curtir aquela criança recém-nascida, dar os cuidados a ela. Deus supriria a necessidade da igreja. Não era necessário ela estar ali mostrando para as pessoas: olha, está vendo? Talvez até a direção da igreja deixou para mostrar para os obreiros: está vendo? Se vocês não querem fazer, olha só, a mãe com criança, cheio de pontos, talvez, se foi cesárea na barriga, mas está lá tocando a bateria porque outros não querem fazer. Pensamento errado, pensamentos apressados, pensamentos que impedem bênçãos de Deus a serem concluídas na vida daqueles que buscam ao Senhor. Pessoas que estão pulando as estações. Qual estação você está vivendo? Viva da melhor forma possível. Não tem como você viver o verão querendo que fosse o inverno. Não tem como você viver o inverno querendo que fosse o verão. Há um tempo de Deus para todas as coisas. E as estações, elas se cumprem com o cuidado de Deus. Por exemplo, um casamento, para ser construído, é necessário passar por processos. Não tem como você viver milagre se o casamento não passar por um processo. Um casamento, ele precisa um relacionamento a dois, precisa gerar memórias em nós. Nós precisamos estar gerando memórias, para que quando nós estivermos velhinhos, com 190 anos, olhar para trás e falar: Deus foi bom conosco. É necessário gerar memórias. Eu estou com a minha amada há 8 anos, e já temos memória de muitas coisas, alegres, boas, ruins. E eu creio que você que é casado também tem várias memórias. Só que não podemos pular as etapas e acelerar o processo. Tudo acontece no seu tempo determinado. Às vezes nós queremos, sonhamos, projetamos, mas sabemos que não somos nós que decretamos, é Deus. Só que você não pode desanimar. Hoje em dia, o espírito do desânimo e da separação tem imperado na vida de muitos casais. As pessoas se separam facilmente. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou: pastor, estou passando por um processo no meu casamento tão difícil. Falei: quanto tempo você está casado? Ele: 5 meses. Tem um amigo que ele casou e o casamento durou 15 dias. Se separou. Sabe por quê? Porque as pessoas estão acelerando o processo. Não conseguem conhecer com quem estão andando lado a lado. Já querem se casar rapidamente. E quando moram debaixo do mesmo teto, começam a achar os defeitos. E todos nós somos cheios de defeitos. Se você fala: eu não tenho defeito, me desculpa,
você já tem um defeito, você é orgulhoso, porque você precisa reconhecer que você é defeituoso, que você é manco, como o Mefibosete, mas precisa da graça de Deus para se sentar à mesa. E porque tudo acontece no tempo de Deus. Ei, jovem, você que está louco para casar, analise a pessoa que vai passar o resto da sua vida ao seu lado, porque depois não adianta chorar. Saiba esperar no tempo certo de Deus. Por que que a visão celular tem machucado muitas pessoas? Às vezes nós não falamos isso abertamente, mas é por causa da aceleração de um crescimento sem saúde, de um crescimento realmente que mingua. As igrejas ficam apiadas de pessoas, mas de pessoas fracas que não se enraizam, pessoas que hoje estão aqui e amanhã já não estão mais, pessoas que ficam pulando de lugar em lugar porque não tem um ensino verdadeiro, que não conhecem realmente a verdadeira palavra, que pegam qualquer pessoa para poder ensinar a eles de uma maneira completamente errônea. Estão vivendo as igrejas bonitas, lotadas, ricas financeiramente, mas não têm qualidade de vida com o Espírito Santo de Deus. Acham que são bons o suficiente, mas estão perdendo a visão. O crescimento ele tem que ser saudável, não é da noite para o dia. Criar estratégias para a igreja encher é certo, sim, só que coisas erradas não, porque muitas igrejas criam a campanha da vassoura ungida. Você vai levar a vassoura, você vai comprar a vassoura aqui por R$100, tá? Você vai levar para a tua casa, você vai varrer todo o capeta que tiver na tua casa. Você vai comprar a rosa ungida, e essa rosa vai levar amor para dentro da tua casa. Você vai comprar aqui na igreja o tijolinho da construção, e você vai construir a tua casa. Você vai comprar o lenço ungido, que o pastor enxugou o suor dele, ele deu para mim, eu vou levar lá para a pessoa que está enferma, que a pessoa vai ser curada. R$1.000 esse lenço. Está errado. Gerar eventos. As igrejas agora na pandemia antes geravam tantos eventos, traziam cantores, pregadores renomados. A igreja estava assim, aos domingos, cheia, lotada, tinha gente ficando na rua. A pandemia veio, fechou, não podia fazer. O que aconteceu? Essas igrejas fecharam a porta, sabe por quê? Porque as pessoas estavam ali por causa do homem, para ver o homem, não para poder se relacionar com Deus. Diferente de nós, que em meio à pandemia vocês foram fiéis ao Senhor e fizeram com que nós viéssemos honrar dia após dia no meio da pandemia, com essas portas fechadas, para glorificar o Senhor. Sabe por quê? Porque nós não estamos preocupados com eventos, nós estamos preocupados em direcionar você para estar no altar com a sua adoração verdadeira ao Senhor, para que você venha a ser um sacrifício vivo. Então não deposite a sua confiança no homem, saiba esperar o tempo certo. E assim Deus vai trabalhando, porque aquele que acelera, aquele que corre, ele começa a morrer e se fechar. Você precisa viver realmente de uma maneira diferenciada, porque os cultos não são só no domingo. Os cultos, eles precisam que nós venhamos dar continuidade, porque as pessoas só iam ali para ver os eventos e não para ter comunhão um com o outro. Ninguém conhecia ninguém. É necessário se ter comunhão. É necessário você conhecer as pessoas. Quem aqui conhece todo mundo que está aqui na igreja? Se não conhece, depois você vai lá e pergunta o nome dessa pessoa, porque você precisa ter comunhão com ela. É triste às vezes ouvir as pessoas chegar para nós e falar assim: pastor, tem gente que às vezes prega, que ensina, que faz isso, que faz aquilo, mas nem cumprimenta a gente. Isso machuca, sabe por quê? Porque nós precisamos estar unidos, nós precisamos ter união. A vida da igreja não é apenas nos domingos, a comunhão é durante a semana. É você ligar, é você mandar mensagem: pastor, vem aqui na minha casa que eu quero fazer um café para você. O Márcio nunca mais chamou a gente para a Fabiana fazer café. Não, o café parecia mel de abelha. 3 colheres de café, 1 quilo de açúcar.
Aí se escondia lá e falava assim: Fabiana, vem cá que eu não estou conseguindo fazer o café. Aí a Fabiana ia lá, o café saía. Ou seja, a comunhão é durante a semana também. Você precisa chamar, né, pastor? Né? Para comer. Para um café, para uma pizza, né? Nós precisamos ter essa comunhão. Aquele churrasco, né, Abner? Tá devendo. Você falou que se você conseguisse namorar, você ia pagar a promessa que era um churrasco para toda a igreja. Ele está devendo churrasco para a igreja, porque ele conseguiu namorar. Ou seja, é necessário. A alta velocidade, ela nos faz perder o caminho. Quando você está em alta velocidade, você não presta atenção, você é multado, você passa da entrada da cidade, você não consegue desfrutar, porque quando eu acelero demais, eu perco as placas e fico perdido, eu me perco. Assim é com todo mundo. Os sinais de Deus apontam para o futuro, e os sinais estão apontando: eu quero mudar a sua existência, eu quero mudar o teu ciclo, eu quero mudar a tua história, eu quero fazer um tempo novo ser vivido por você. Então nós precisamos desacelerar um pouco, porque estamos vivendo uma vida completamente acelerada, queremos rapidamente as coisas demais. Não é dessa forma. Existe um verdadeiro preparo para tudo ir bem, porque se eu estou acelerando demais, eu não vou conseguir visualizar aquilo que vai contemplar os meus olhos para poder viver a promessa. Não tenha pressa em examinar as escrituras, deguste dela. Qual o prato que você mais gosta? Fala para mim. Lasanha, quem falou lasanha? Hã? Qual o prato que você mais gosta? Não precisa... Churrasco, Jorge? Quando você vai comer esse prato que você gosta, desse alimento, você come apressadamente ou você vai degustando? Você precisa degustar. Você não pode comer correndo, porque senão você não vai nem sentir o sabor. Você precisa degustar. Ou seja, a palavra de Deus é assim. Então quer dizer que eu preciso ser lento? Não estou falando que você precisa ser lento, mas você precisa degustar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Você precisa se alegrar. Certa vez, eu ouvi um testemunho de um pastor, e esse pastor, ele disse que foi orar na casa do irmão, porque o irmão chamou ele para almoçar. Isso era umas 11 horas da manhã. Aí falou que deu meio-dia, o almoço não estava pronto. Deu 1 hora, não sentia cheiro de alho queimando na frigideira. Deu 2 horas, ele não sentiu o cheiro da cebola sendo queimada. Aí ele olhou para o irmão e falou assim: irmão, você me chamou aqui para a gente jejuar? Ele falou assim: não, minha esposa já está preparando. Ele falou: mas cadê o cheiro da comida? Ele falou: não, pastor, é que aqui nós temos tudo pré-pronto. É só colocar no micro-ondas e em menos de 1 minuto está pronto. Aí ele falou que veio o prato de comida, um pouquinho de arroz, um pedaço de carne para ele e uma salada. Ele falou que na hora que ele pegou aquela porçãozinha de arroz com garfo, veio o prato inteiro no garfo dele. Ele falou que na hora que ele foi espetar a carne ali, a carne fez murr. Aí quando ele chegou na casa dele, ele dobrou o seu joelho à noite para orar. E o Espírito Santo falou: o que você achou daquela comida? E ele falou: sinceramente, Deus, eu achei horrível. E qual a comida que você gostaria de comer? Ele falou: Espírito Santo, eu queria aquele arroz cozido com suã no forno a lenha, aquele feijão que demoraria 40 minutos para ficar pronto, aquela salada de alface com limão cravo, limão caipira, com um pouquinho de sal e 2 ovos fritos. Para mim estava excelente, Deus. Aí Deus olhou para ele e falou: filho, as tuas palavras, as ministrações que você tem feito, elas têm sido preparadas de uma maneira muito rápida, e você não tem entregado o melhor para a minha igreja. Então prepare, com tempo, com dedicação.
Não fique ansioso para querer realmente falar. Nós precisamos saber desacelerar para poder desfrutar daquilo que Deus Ele quer de melhor para nós. A pressa de chegar ao lugar perfeito atrasa o processo, porque você vai quebrar no meio do caminho. Todas as vezes que eu viajo com a minha esposa, se a viagem dura 1 hora, nós levamos 3 horas. A gente vai parando um monte de lugar, porque a gente não tem pressa de chegar, porque a gente sabe que é um momento para nós realmente desfrutarmos daquele momento. E muitas pessoas às vezes saem para viajar numa pressa tão grande que acabam se acidentando, que acabam acontecendo algum percalço no meio do caminho, não conseguem chegar no seu objetivo. Sabe por quê? Por causa da pressa, levam multa no meio da estrada e depois tem que arcar com as consequências, quebra o carro. Enfim, eu quero dizer para você, não tenha pressa. Se você vai sair com a pessoa amada, saia dialogando, saia cantando, saia amando, porque é um dia que vai ficar memorável na sua mente, guardado dentro do teu coração. Outras pessoas não vão ver, mas você e a pessoa que está ao seu lado vai desfrutar para o resto da vida. Você vai se lembrar daqueles momentos que ficaram marcados. Sabe por quê? Porque você não teve pressa. Mas quando você tem pressa, você chega brigado e volta brigado, porque você não soube desfrutar. Os pequenos começos têm que ser valorizados, e é por isso que eu valorizo cada um de vocês, porque neste pequeno começo nós sabemos que existem pessoas valorosas, que têm honrado, que têm sido fiel e que estão lutando para que esta obra permaneça de pé e o nome do Senhor venha a ser glorificado. A valorização do pouco lhe colocará no muito. Não podemos fazer comparações com resultados de outros. Essa estratégia, este momento aqui, foi Deus que nos deu. É preciso viver o meu ideal. Eu não preciso viver o ideal de outro. Eu não preciso querer copiar outra igreja. Se aquela deu certo, eu vou fazer aqui. Não, Deus Ele tem uma visão para nós. Deus Ele tem um projeto para nós. Deus Ele tem um ideal para nós, e nós vamos seguir desta maneira, porque eu sei aonde eu quero chegar e levar vocês também a viver a promessa de Deus na sua vida. E nós vamos conseguir. O ideal para você é reagir conforme as suas limitações. Você precisa tirar as suas limitações e lutar. Se queremos algo valioso, leva tempo para se adquirir. Leva tempo, é um processo. Há um peso a ser carregado. E por isso nós estamos juntos, porque quando o peso estiver demais, nós vamos dividir, para multiplicar lá na frente e somar de uma maneira gloriosa no reino de Deus. Talvez o que Deus está construindo em sua vida levará anos. Por exemplo, uma casa, para se construir lá tem um tipo de fundação. Um prédio, um edifício de 10 andares tem outro tipo de fundação. Um de 20 tem outro tipo, um de 30 tem outro tipo de fundação. E talvez aquilo que Deus está construindo para você, você ainda não conseguiu ver porque é muito grande. Primeiro vai crescer para baixo, para depois aflorar para o alto, e você viverá o milagre de Deus. Assim é conosco. Deus constrói o que você não vê. Só que o historiador aos Hebreus diz isso, que a fé é a convicção daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Então eu preciso esperar, eu preciso aquietar o meu coração, porque no tempo certo Deus vai te abençoar. E como serei abençoado então, pastor? É tendo obediência, renunciando o erro e respeitando o processo de Deus na sua vida. Somente assim você vai conseguir ser abençoado por Deus. Tenha cuidado com a massa, porque a massa ela vai fazer muito barulho. A massa vai querer fazer com que você venha acompanhar aquilo que eles estão vivendo hoje, mas vão perder amanhã, porque estão vivendo aquilo que os outros fizeram, que deram certo para eles, aquilo que em outro país deu certo. Só que para esse país, para essa igreja, para você, Deus tem um projeto completamente diferenciado, porque você não é o eco. Então seja uma pessoa singular para viver as promessas de Deus. Não agrade pessoas, agrade a Deus, porque você vai ver as mãos de Deus te abençoando. Quantos ministérios mancos, quantos casamentos mancos, quantas famílias mancas.
Tudo isso por pessoas que querem alcançar a próxima estação sem viver a qual estão vivendo. Provérbios 21:5 diz: os pensamentos do prudente tendem a prosperar, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Aquele que tem pressa não prospera, mas é levado à pobreza. A pressa elimina a dedicação. A pressa, ela faz com que você não consiga crescer, com que você dedique apenas a crescer sem saúde, sem alegria. Mas quando nós realmente descansamos em Deus, Deus faz você crescer com saúde, com alegria. Não fuja, portanto, daquilo que Deus Ele tem para você. A pressa, ela pode te deixar aleijado, ela pode te deixar coxo. Tenha paciência. Não andeis ansiosos por mais nada nessa vida a partir de hoje, mas em tudo, através das orações, súplicas e ações de graças, entregue as vossas petições, para que elas sejam conhecidas diante do Pai. Coloque-se de pé comigo, igreja. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas eu tenho a certeza que se você entrou ansioso, ansiosa, enfermo, triste, vivendo perspectivas de derrotas e falhas, esta noite Deus Ele quer te direcionar realmente a entender o verdadeiro ofício que Ele colocou, que Ele incumbiu diante das tuas mãos, para que você não venha mais ser uma pessoa triste, uma pessoa desprovida da graça, desprovida da misericórdia de Deus. O que Deus Ele quer para mim e para você é que nós venhamos realmente viver o melhor. Deus não te gerou para você viver uma vida de sofrimentos. Deus não te gerou para você viver sem nenhum tipo de perspectiva. Deus te gerou para você crescer. Deus te gerou para você prosperar, mas de uma maneira saudável. Porque quando você não cresce saudavelmente, quando você não prospera saudavelmente, você perde. A mídia mostra isso para nós. Quantos jogadores de futebol que foram renomados. Hoje eu vi a reportagem de um jogador de futebol que foi pentacampeão, eu esqueci o nome dele, mas ganhou milhões. Hoje está vendendo sorvete com um carrinho na rua. Sabe por quê? Porque perderam tudo o que Deus deu para eles, por quererem crescer rapidamente, de uma maneira egoísta. Só que essa noite Deus está te ensinando que não é para crescer de qualquer forma, mas de uma maneira saudável. Deus te chamou aqui esta noite para poder olhar para dentro de você e falar: filho, se havia algo que te deixava triste, eu quero trazer alegria, porque o Deus que excede todo entendimento, esta noite quer guardar o vosso coração em Cristo Jesus. O Deus de paz que esmagou Satanás debaixo dos vossos pés, está aqui esta noite para lhe dar a liberdade de escolha, a liberdade para poder viver o melhor. E é você que escolhe. Eu não posso escolher por você. Eu não posso determinar que você venha fazer algo, mas é a sensibilidade que você tem em querer agradar a Deus e falar para Ele: Pai, coxo sou, mas me salva. Clame, porque o clamor move os céus. Quando você libera a tua voz profética, você está dizendo no mundo espiritual: Deus, eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor concretizará os meus sonhos nesta terra, para que o teu nome seja glorificado. Eu posso não estar enxergando aquilo que Deus já preparou, porque é algo muito grande,
Ei, olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: Deus, fala com fé e autoridade, Deus tem algo grande e novo a ser vivido por você. Então alegra, diga, então alegra o teu coração e entrega as vossas petições através das orações, das súplicas e das ações de graça. Porque hoje, diga, porque hoje eu não andarei mais ansioso, mas confiarei plenamente em tuas promessas. Adore ao Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teu grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha.
coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Isso. Até Cadê a voz que da o igreja? Senhor Através da venha. súplica, através da oração, você cantou até que o Senhor venha. Então Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ouvir a tua súplica, Deus quer ouvir o teu clamor. Deus, Ele quer fazer um milagre, Deus quer fazer um novo ciclo começar na sua vida. Mas eu só quero ouvir aqui agora a voz da igreja adorando, a voz da igreja clamando. Eu quero ver a sua voz suplicando ao Senhor. Eu vou parar de falar no microfone, porque eu quero ouvir você adorando ao Senhor com a tua voz. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Aleluias. Até que o Senhor venha. Senhor, onde houver, Pai, um coração, Pai, contrito, onde houver um coração quebrantado, aonde houver, Senhor Jesus, vozes sinceras, Pai, saindo dos seus lábios, Pai, contempla com a tua graça. Deus, tira, Senhor Jesus, toda enfermidade, tira o coxo, Pai, e coloca, Senhor Jesus, na mesa do rei, Pai, porque o rei já está aqui, Pai, e a mesa já está posta, e você não é qualquer um, você é filho, você é filha do rei, então você vai se assentar na mesa. Então pare de viver uma vida ansiosa, pare de viver uma vida truculenta, em querer achar os erros para você viver as promessas de Deus, porque a única coisa que você precisa é ser obediente e saber ouvir a voz e não pular processos, porque Deus, Ele te chama para que você venha viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E se você crê nisso, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aleluia.